Bom, a gente vê no noticiário muitas notícias muito violentas. Às vezes, são notícias de pais que matam as mães na frente das crianças. Nolan, triste essa realidade. Agora, como tratar esse trauma? Para isso, a gente convida a nossa colunista e neuropsicóloga, Débora Moss. Débora, boa tarde. Boa tarde, Débora. Infelizmente, a gente percebe cada vez mais notícias trazendo aí as crianças como parte dessas situações muito, no mínimo, difíceis, né? Sim. Com criminalidade e violência. Tem alguma idade específica que os pais possam começar a preparar os filhos, mostrando que há pessoas ruins e situações perigosas no mundo, Débora? Sim, desde sempre, né? Desde pequenininho, até quando a criança quer sair correndo no meio da rua, ainda muito pequenininho, é importante já pontuar por que dessa proteção, né, dos pais quererem os filhos por perto. Porque existem, sim, pessoas boas, pessoas más, como tem também nos personagens, nos programas infantis, nos desenhos. Então, trazer um pouco dessa realidade de que assim como tem, né, o super-herói e o inimigo, isso também tem no nosso dia a dia, mas que não está muito claro, né, de que os bons usam capa e os maus têm cara feia. Então, essa diferença que tem, né, no mundo do imaginário, da fantasia. Na fantasia não é o mesmo que no nosso dia a dia, infelizmente. Agora, Débora, é comum, casais às vezes brigam, não exatamente nesse sentido de um assassinato ou algum crime realmente, Sim. mas às vezes há discussões. Que tipo de cuidados os pais devem ter na frente dos filhos? Às vezes o pessoal passa um pouquinho do limite, né? Xinga a mamãe, xinga o papai e aí fica feio. Assim, o ideal é que se pudesse brigar longe né, dos filhos, né, num ambiente reservado para isso. Mas nem sempre, né, no auge daquela confusão toda e no emocional alterado, eles conseguem ter esse autocontrole que seria, sim, o recomendado. Né? Então, começa uma conversa que vai acabar em briga e a gente sabe quando isso vai acontecer. Sair, né, de perto dos filhos e, né, estourar longe. Quando isso não é possível e aquela situação acaba perdendo o controle, depois que os ânimos, né, se restabelecem, a poeira baixa, retomar com as crianças o ocorrido, permite que elas falem, né, o que elas perceberam, o que elas sentiram e que os pais também possam colocar até o arrependimento, colocar os sentimentos e, enfim, que isso possa ser de alguma maneira discutido e tentar que se elabore aquilo que não deu, né, que não foi possível dar conta antes. Débora, agora na questão ainda nas ruas. Quem tem filhos, por exemplo, às vezes mulher com criança é vista pelos criminosos não como uma pessoa que vai passar impune, mas sim como alvo fácil, infelizmente. As mães devem orientar os filhos, por exemplo, claro, quando eles não forem de colo, tiverem já uma certa idade para poder ajudá-las, na hora de entrar no carro, fazer essa entrada de forma mais rápida, caso o carro esteja estacionado na rua, de uma forma que não amedronte essas crianças? É difícil chegar num equilíbrio, né? Porque a hora que você fala, vamos rápido, porque pode ter um ladrão, quer dizer, você já... ou pode ter alguém que possa... por que tem que ser rápido? Enfim, eu falo isso para os meus filhos. Eu falo, nós estamos na rua, existem pessoas más e tem pessoas boas. Então, o quanto antes a gente entrar no carro, a gente não fica suscetível a situações em que pode sim chegar alguém, né? E querer pegar as coisas da mamãe, as coisas de vocês. Então, eu tento, de alguma maneira, ter esse tipo de conversa, mas não tem jeito, a gente acaba assustando, porque é algo que eles não têm isso, né, deles, né, se eles não passaram por essa experiência, tá longe da realidade deles, eles não assistem a TV e veem o noticiário, né, crianças pequenas, a gente espera que não tenha esse costume. Então, a gente traz uma realidade, a gente traz um medo nosso, que é real, que está presente numa cidade como a nossa, né, em um país como o Brasil, mas que a gente acaba, de alguma maneira, atropelando um pouco essa questão do medo, né, de causar um medo e uma certa, né, aflição em situações em que, mas vai aparecer o ladrão, mamãe? Né? Vai vir alguém? Não sei, eu também não sei, mas vamos nos cuidar.
né? Vamos procurar evitar que isso aconteça. É uma forma que, infelizmente, no nosso país, a gente acaba fazendo isso com os nossos filhos, não tem jeito. Agora, e se acontecer? Como cuidar do pós-trauma, né? Eu não sei, é pós-trauma ou trauma, enfim, depois desse acontecido. Como que a pessoa pode lidar com a criança ali? Ela vai ficar com medo sempre, né? Não necessariamente. Como cada um vai lidar com aquela experiência traumática, isso não tem ali um padrão. Cada criança tem as suas condições de lidar com isso. Mas não deixa de ser um estresse. Né? Então, existe o estresse pós-traumático. Então, é preciso que essa criança seja acolhida, que ela possa falar sobre isso. Porque muitas vezes se vive esse trauma, né? O que é um trauma? É uma situação agressiva, uma situação abrupta e que naquele momento o emocional não deu conta. Então, então essa criança precisa falar sobre isso, ela precisa expressar, que não seja em palavras, que seja desenhando. Então, não se pode fazer de conta que não aconteceu. E muitas vezes os pais também estão muito abalados, os familiares estão muito abalados. Então, se as pessoas não conseguem dar conta disso, né? Às vezes falam, não quero falar sobre isso, porque a mãe também está vivendo esse drama, o pai também. Então, procurem um profissional, procurem profissionais que possam ajudar tanto a criança quanto a própria família, né, a lidar com isso e respeitar esse momento aí de superação, né? Porque o medo é que a criança, né, entre num processo que às vezes pode até chegar no adoecimento se não bem resolvido. Então, a gente espera, uma cicatriz pode ficar, mas que seja, né, uma superação e que fique uma cicatriz e não um problema, né, para o resto da vida. Semana passada nós tivemos 2 casos muito impactantes. Primeiro, de um garotinho que teve o pai sequestrado na frente de casa, ele ficou ali, os bandidos levaram o pai e o carro. E um outro caso foi da mãe, que foi até a casa do ex-marido buscar a filha e aí ela acabou sendo morta, esfaqueada na frente, inclusive, da criança pelo próprio pai. O que acontece na cabeça de uma criança que passa por uma situação como essa? E mais, quais são as consequências caso realmente não haja uma ajuda psicológica, alguém que interfira nesse processo para melhorar a recuperação dessa criança? É uma situação, assim, sem palavras, né? Assim, não dá nem para a gente mensurar o que passa na cabeça de uma criança que vivencia isso, né? No primeiro caso, né, de um sequestro, quer dizer, tudo acabou bem, mas fica né, reviver aquela cena, né, é muito impactante para aquela criança, é muito difícil para ela lidar com essa situação e entra nesse enredo todas as fantasias da criança também, né? Se ela podia ter matado né? Ela entra com aquela ideia dela, né? Se ela podia ter matado os sequestradores e o que ela poderia ter feito. Então, entram muitas questões aí. Por isso que precisa dessa ajuda, desse cuidado, né? Após essa situação, para que ela consiga dar um direcionamento que vá no sentido realmente de superar e ter aquilo como uma marca, mas não como uma sequela, né, dessa experiência. Já com essa menina, quer dizer, ela teve, além de tudo isso, tem o luto da perda da mãe. Quer dizer, se ela não for bem cuidada, isso pode trazer, né, um trauma enorme para a vida dela e que repercussões que isso vai ter na vida adulta. Então, a família também está muito abalada. Então, dificilmente também os familiares podem dar conta, né, desse momento. Então, é preciso realmente procurar ajuda profissional. Existem ambulatórios que cuidam justamente dessa questão do estresse pós-traumático. Tá ótimo, Débora. Muito obrigada pelas suas dicas, pelos esclarecimentos de hoje. Nós nos encontramos semana que vem, novamente. Sim, com certeza. Muito obrigado, viu, Débora? Até a próxima.